Queridos irmãos que estão em casa, o templo de Jerusalém era composto por vários compartimentos. Alguns eram acessíveis a todos. Vamos olhar com o nosso olhar humano. O que é acessível a todos fica mais distante do principal. À medida em que eu vou me aproximando, as exigências são maiores. E há um lugar que os pagãos não entram. Eles não podem chegar perto. Vamos olhar aqui para o Rio de Janeiro. Você imagine um lugar acessível. A catraca está aberta. Mas quando se chega lá no miolo, onde está o essencial, estão lá os seguranças de braços cruzados, loucos para abrirem e segurar os atrevidos. Tá bom, o Santo dos Santos não tinha esses seguranças, mas tinha uma restrição: pagão está fora. 2 gregos subiram a Jerusalém, pagãos, teriam acesso até um determinado lugar, e ao que parece, queriam ver Jesus que estava onde eles não poderiam ver, ou se não estava lá, estava em algum outro lugar que eles desconheciam o acesso. Eles desconheciam o caminho para se chegar até Jesus. E diz São João, eles foram para adorar. Eles foram fazer o que todo judeu fazia. Mas no meio do caminho, São João não diz o motivo. Talvez eles tenham escutado, talvez eles tenham participado de um momento em que Jesus presente estava, mas eles, pagãos, que não teriam acesso. Um dia desse, um tempo desse, perdoe-me a comparação tão pobre, a gente estava num determinado lugar de lazer, que só entrava quem tinha mais de 1,20 m. E aí, eu vi crianças chegando lá assim, ó, na ponta do pé. Aí o moço falava, abaixa o pé. Tadinha, que frustração! Eu quero ter acesso ao principal, mas eu sou banido por causa da minha condição. E eles chegam para 2 dos discípulos, primeiro a Filipe, que vai a André, e dizem a Jesus, tem 2 que são excluídos, que estão habituados a ficar do lado de fora, que são habituados a ouvir os detalhes do filme por aqueles que o assistiram, porque eles mesmos não puderam entrar. Eles querem te ver, Jesus. Eles querem te ver. Eles não poderão ver o principal que está lá, mas eles têm sede da tua presença. E Jesus começa o diálogo. Mas nesse paralelo, vamos voltar à primeira leitura de Jeremias. Hoje está tão escasso algumas verdades da vida matrimonial. Quando eu digo escasso, é olhando o todo, que existe algo na vida conjugal que se chama aliança. E dentre as possibilidades jurídicas de uma aliança, você pode começar a separar, segregar bens, direitos,
obrigações. Olha, isso aqui é meu, você não toca, isso aqui construímos juntos, é de nós dois. A lei diz que quando se faz aliança, a gente pode ir separando as coisas. Quando Jesus veio cumprir essa primeira leitura de Jeremias, onde o Pai, por meio do profeta vai dizer: farei convosco uma aliança. E quando Jesus assume o elo principal que uniria os dois lados, o céu e a terra, Jesus escolheu um modo de fazer essa aliança. A primeira coisa que ele fez nessa aliança: tudo que é meu passa a ser seu. A aliança que Jesus fez conosco nessa primeira leitura, cumprindo-a, por muitas vezes ele disse: Pai, eu te louvo, eu te bendigo, porque me ouvistes, sempre me ouvistes. Mas quando ele foi falar com os discípulos, ele não disse meu Pai, ele disse: a partir dessa aliança, o meu Pai é o Pai nosso. Nessa aliança em que ele é um com o Espírito Santo, ele disse no final desse mesmo Evangelho de São João, no capítulo 16: eu enviarei o outro defensor, o outro paráclito, ou seja, aquele que é um com ele, agora é nosso, e isso nos é conferido no sacramento do batismo. Olha que aliança, tudo que é dele, agora passa a ser nosso. E essa aliança, ela foi sendo escrita ao longo da vida. Esse evangelho de hoje é o capítulo 12. No capítulo 13, um capítulo depois, Jesus já está no rito do lava-pés, onde começariam a ficar mais evidentes os sinais da aliança. Eles entenderiam agora, não mais pelo entendimento, mas entenderiam pelo lado do amor. Voltemos aos gregos. Nós sabemos que a Grécia é o berço da sabedoria. No tempo antigo, então, o grego era aquele que tinha toda a ciência, era capaz. São Paulo, deixa eu fazer um parêntese, no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele chega a Atenas, na Grécia, está lá, confira, ele vai dizer: em tudo os vejo como um dos melhores, porque eles cultuavam muitos deuses, e lá havia um Deus desconhecido, e ele fala que esse Deus desconhecido é conhecido dele, Paulo, apóstolo. São Paulo elogia a sabedoria dos gregos, porque ela era real. Só que esses dois gregos, dotados dessa sapiência, dotados de tanto conhecimento, agora querem ver Jesus. Na Bíblia, o ver, o conhecer, são muito similares, aplicáveis em muitos momentos com a mesma terminologia. Na verdade, eles não estavam passando para subir ao templo e de repente, esquecemos, temos que ver Jesus. Não, eles sabiam que tinha um portão que eles não entravam. Mas, capítulo 12, esse evangelho, no capítulo 10, 2 capítulos antes, o do bom pastor, Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Porta, você já colocou algum móvel na porta? Você tem uma estante bonita na porta? Não, né? Porta é lugar de acesso. Eu saio de um ambiente e vou para outro ambiente. Jesus disse: eu dou acesso, eu sou a porta para vocês. Os gregos entenderam isso. E Jesus começa a dar agora sinais para aqueles que são aliançados com Ele. Jesus fala do grão de trigo, uma linguagem agrícola que eles tão bem conheciam. Jesus fala de atrair quando for elevado.
Hoje, a centralidade da nossa liturgia dominical vai nos mostrar esses derradeiros ensinamentos de Jesus em palavras, porque a partir do domingo que vem, os ensinamentos serão a confirmação dessas palavras através de seus atos. E ele fala da linguagem da cruz. Ao falar para os homens tão entendidos, e para dois, talvez, outros discípulos que ali se encontravam. E ele fala de um grão de trigo. Se eu desse para você um grão de trigo de presente, garanto que você sairia frustrado, como eu saí da minha aula de ciências na escola municipal Professor Ari Quintela, aqui na Praça do Carmo. Quando a professora me deu um potinho de margarina, um punhado de terra e uma semente. E eu crente que ganharia um presente. Mas quando ela é jogada, ela precisa passar por um processo de desapego, de desprendimento, de renúncia, de soltar o que lhe prende a esse mundo, e lá, debaixo do solo, morrer. O aspecto é de morte, a visão é de morte. Não há nenhuma realidade que diga que haverá algo de positivo nisso. E Jesus diz, faltando pouco para começar a materializar isso, o grão de trigo precisa cair. E por 3 vezes a via dolorosa nos mostra isso. Mas não bastava cair neste solo, é necessário penetrar neste solo. Porque quando a aparência de morte, ela é movida pela fé cristã, na verdade o que está acontecendo debaixo, e aqui eu e você não temos acesso, assim como os gregos não entravam na outra parte principal do templo, eu e você não temos acesso a esse mistério de transformação, os nossos olhos não enxergarão. Você pode ir, e com todo o respeito que você merece, há 200.000 lugares onde digam para você que alguém que está nesse processo vai escrever uma carta, vai dizer algo que você nunca ouviu de outra voz senão a dele e dela, o que garantirá a veracidade do que está sendo falado. Qualquer realidade dessa, quem está lá, nós não enxergamos esse processo. Tudo que é terreno vai saindo. Sabe por quê? Porque ali começa a brotar uma nova vida. Uma nova vida. E esse acesso, do qual Jesus é a porta, eu e você também passaremos. Ele chama, nós chamamos de morte, e Jesus chama de um processo, onde o trigo que cai precisa morrer, e a semelhança dele, esse é o nosso itinerário, para que no último domingo da Semana Santa, melhor dizendo, o primeiro subsequente a ela, o domingo da Páscoa, aquilo que tinha aparência de morte, o grão de trigo que cai e perde a vida, é a árvore da vida. E aí nós somos atraídos. Eu não sei o que te causa a atração. Por exemplo, existe uma cor de todas as cores que eu tenho uma repulsa muito grande, não gosto. Então qualquer coisa que tem essa cor eu já fico, não me atrai. Mas em contrapartida existe uma outra, que se eu enxergar 10 blusas num lugar para vender, aquela dali vai ser a primeira que eu vou tocar, não pela qualidade, não pelo preço, mas pela cor, porque me atrai. Visualmente ela me chama a atenção. Jesus disse nesse evangelho que a sua morte, o seu período de passar na terra, para nos ensinar o desapego e a renúncia, e quando ele é elevado, ele chamará a nossa atenção. Eu e você já fomos atraídos, por isso nós estamos aqui, mas existe uma grande parte do rebanho que não se sentiu ainda atraída. É atraída pelo que ele pode fazer,
É atraída quando vem se pedir milagres e recebe os milagres. É atraída pelo que Ele pode dar. Aí a gente vem à igreja porque eu estou precisando. Mas não é atraída pela loucura da cruz, pelo amor da paixão. Não, esse amor é reservado àqueles que já entenderam o valor da aliança. Eu não procuro pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Essa é a verdadeira aliança que Ele deseja do nosso lado, porque do lado dele, já já você vai ouvir o Padre Alberto dizendo: este é o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós. Que eu e você possamos sair daqui, queridos, hoje, última semana, que antecede a grande semana. Quero crer que nós devemos dar um passo a mais na nossa aliança para com Ele, no nosso comprometimento para com Ele, para que possamos chegar ao domingo de Ramos com um coração ardoroso de ser atraído por aquilo que não atrai ninguém: a beleza da cruz. É muito comum nos dias de hoje a gente ouvir que a cruz está vazia, por isso não precisamos do crucificado. É uma linguagem, a palavra veio na boca, mas eu prefiro não dizê-la. Vou usar uma linguagem mais terrena, meia boca. É evidente que na sexta-feira da paixão, quando o Padre Alberto elevar a cruz aqui, e nós formos chamados a beijá-la, dessa vez de uma forma diferente, nós não estamos beijando a madeira, nem tampouco o aço que fez o corpo daquela imagem. Há um sentido muito mais profundo, de que só aqueles que fizeram uma verdadeira aliança com Ele entendem o mistério da paixão, da sua morte, da sua descida para, como um trigo, deixar a casca se arrebentar, para surgir o que efetivamente tem valor: a alma. E a cruz, que São Paulo diz que fala a linguagem da cruz. Se tem linguagem, tem fala, tem ensinamento. A cruz quer ensinar a mim e a você, principalmente nesses últimos dias que antecedem a Semana Santa, a nos depor. É muito comum essa gorizada nova aí, vão para os ensino médios, faculdades, aí chega um professor, o pai e a mãe fazendo isso para levar para a igreja. Aí chega um professor, e temos inúmeros, aliás, a maioria excelentes, mas chega um desalmado para dar aula de história e vem com uma avalanche de informação, e o coração dessa avalanche é: o cristianismo é um mal, ou de alguma forma não é isso que vocês pensam. Os gregos, os sábios, que representam aquilo que aqueles três foram no presépio, sábios, agora pagãos, mas inteligentes, tiveram que depor tudo que eles tinham de conhecimento para ver Jesus, para ouvir dele. Tem que morrer. Há uma aparente realidade de perda, mas na verdade, 3 dias depois, teremos a certeza. E aqui eu concluo: nesse tempo de muitas dores, neste tempo de muito afastamento, neste tempo de tantos pontos de interrogação, eu e você, porque temos uma aliança, tudo que é dele é meu. É tão bonita essa aliança, que tudo que eu levo dele é maravilhoso, e o que ele levou de mim foi o pecado. Ele só veio para atrair como um imã. Tem alguma costureira aqui? Eu duvido você abrir a sua gaveta da máquina de costura e colocar a mão dentro. Eu cresci vendo minha mãe fazer isso.
ela tinha uma pedra de imã. Antes de botar a mão na gaveta, ela passava a pedra para atrair todos os alfinetes e agulhas. Depois ela tirava a pedra e colocava a mão para tirar as linhas. Jesus veio atrair de nós só o que há de errado e nos dar nessa aliança o domingo da Páscoa. Feche os seus olhos. Deixa só essa melodia selar esse momento para passarmos para o outro, o da Eucaristia. Mas a palavra de Jeremias, dos Hebreus, do apóstolo João, escute, reza, fala com Deus. Viver pra mim é Cristo, Morrer pra mim é ganho. não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, Não se para. não se Fica de para pé. de lutar. Até chegar ao céu. Até chegar Cante você só ao esse céu. refrão antes de professar a sua fé. Viver para mim. Pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar.